Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jason e hoje a gente vai trabalhar com tipos de tese. Na verdade, são várias teses que vocês podem utilizar na sua introdução, como elemento finalizador da sua introdução, e que servem para que vocês mostrem um posicionamento. Seja um posicionamento direto em relação ao tema, seja um posicionamento em relação à estrutura da sua redação. Então veja só, essas teses que eu vou colocar aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês, são teses universais. São teses que a maioria delas cabe para todos os temas do Enem. Ah, mas eu não gosto de utilizar, de ficar gravando isso aí. Ótimo, não tem problema. Essas teses vocês podem fazer de duas formas, podem utilizar de duas formas. Ou vocês utilizam do jeito que estão, do jeito que elas estão aí, já coloca na sua redação, sem perder tempo. Ou vocês podem utilizar também como modelo apenas para criar sua própria tese na hora da redação. Então não é algo que necessariamente vocês têm que utilizar dessa forma. É só um modelo, são modelos que podem nortear vocês para uma tese específica, certo? Ou, se vocês quiserem, pegar essas teses, escolher uma delas, ou ficar treinando, ficar mudando, e colocar na sua redação, sem problema algum. E olhe, deixe-me dizer já um segredo para vocês. Para aquelas pessoas que ficam com medo de utilizar certas fórmulas e tudo mais. Pessoal, o que importa é vocês estarem prontos. O que importa é vocês estarem seguros na hora de fazer a redação. Todas essas teses aqui, todas não, a maioria dessas teses, 80% aqui dessas teses que eu vou mostrar, são teses de redação nota 1000. Essas pessoas, certamente essas pessoas passaram o ano todo utilizando essa tese. E quando chegou lá na hora da redação, colocou. Elas colocaram a tese que elas estavam, que elas trabalharam o ano todo, certo? Outras fui eu que criei, mas a maioria aqui eu fiz questão de pegar teses de redação nota 1000 para dar tranquilidade para vocês, certo? Para aquelas pessoas que ainda têm, eu tenho medo e tudo mais, não tenha medo em relação a isso. Mas, que eu sempre falo, o que importa é você estar seguro. Se você for para a redação, se for para utilizar isso aí para dar insegurança a você, não utilize, certo? Mas você pode, ao mesmo tempo, você pode utilizar para dar um norte para sua introdução, para sua tese. Mas, contudo, veja o seguinte: não tenha medo. Se for para uma questão de ter medo de fazer isso aí, não precisa ter medo, certo? Porque muitas redações nota 1000 fazem, muitas pessoas que tiraram redação nota 1000 fizeram a mesma coisa. Pegaram esse tipo de tese, ficaram utilizando, acabaram utilizando as suas redações o ano todo, chegou lá na hora da redação, colocou, não perdeu tempo. Beleza? Fica ao seu critério, utilize ou não, mas tenha pelo menos isso aqui como norte para vocês. Olha só, esse que eu vou utilizar aqui é uma introdução por oposição, certo? Que a gente já viu aqui, introdução por oposição, introdução por semelhança. Eu vou pegar o mesmo modelo de introdução, uma introdução começando aí com um contexto que também é meio que universal, dá para utilizar em vários temas do Enem. A Constituição do Brasil de 1988 prevê igualdade e justiça social a todos os cidadãos do país. Você tem um valor positivo, certo? Venho agora com tá aí o contexto de teor positivo. Tenho agora, entretanto, e esse entretanto aí, pessoal, é exatamente o que vai fazer a oposição, né? Vai ser o nosso conectivo de oposição, de adversidade. Temos agora a nossa temática, a nossa problemática, que vai ser uma problemática de valor negativo. E aí vem os argumentos, do mesmo jeito que a gente viu nas aulas anteriores. Esses argumentos eles são opcionais e tudo mais, mas o que nos interessa aqui é esta última frase. Veja que eu tenho novamente 4 frases, 4 pontos aqui, ó. Primeiro ponto, temos aí, ó,
Primeiro ponto, aqui, marcando o contexto. Segundo ponto, marcando a problemática. Terceiro ponto, marcando os argumentos. E a gente viu que esses argumentos são opcionais. E aí vem a tese. Essa tese, pessoal, que vai ser marcada também por um ponto, ó, essa tese ela vai fechar o seu parágrafo de introdução. E essa tese é uma tese que a gente chama de tese universal, é uma tese geral, é uma tese que vai trabalhar aqui com a estrutura. O que é necessário fazer nesta redação? Então eu coloco aí, ó, destarte, é necessário que haja uma análise substancial do tema para que se promovam soluções eficazes. Isso aí é uma tese que serve para todos os temas e é uma tese falando sobre o que eu vou fazer naquele texto. Eu vou promover uma análise, que serão os argumentos, certo? Meu desenvolvimento, e no final vou promover soluções, que seriam as intervenções ou a intervenção, certo? Agora, destarte aí como elemento conectivo, né? Transmite uma noção de conclusão, e nós temos aí, por fim, a tese, que a gente chama de tese inicial, porque está justamente na introdução. A tese real vocês farão nos argumentos. Agora, é só essa tese que pode ser, que eu posso utilizar? Não, eu trouxe aqui para vocês vários exemplos de tese. Vou mostrar para vocês que tem uma mesma introdução, só vou modificar a tese, a mesma forma, e com isso dá para perceber que dá para você encaixar praticamente em todos os temas. Então veja de novo, o mesmo contexto, de novo, a mesma conjunção com a mesma problemática, novamente os argumentos, e aí vem com outra tese. Diante dessa perspectiva, o elemento, nesse caso aí, como um elemento de conclusão, né? Cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro e o fazem perpetuar na sociedade. Temos aí, ó, a tese inicial. Serve para o mesmo tema, para a mesma introdução, só fiz modificar a tese. Serviria para qualquer tema que fosse. Então, o grande objetivo desse vídeo é fazer com que vocês observem algumas teses e que, se algumas delas vocês gostarem mais, eu gostei dessa, é fácil de lembrar e tudo mais, e quer utilizar, e se vocês querem utilizar, para vocês terem, certo? Isso aqui é mais uma forma de exemplário aqui, de forma de mostrar para vocês várias possibilidades de tese, fica ao critério de vocês. Temos aqui, do mesmo jeito, a mesma introdução, mudando apenas o final. Nesse contexto, e aí vem, ó, novamente uma forma de conclusão. Nesse contexto, é notório que a violência contra a mulher é um desafio no Brasil e precisa ser eficazmente combatida. Nesse caso aqui, eu trouxe um outro tema, o tema da violência contra a mulher, a violência de várias formas sofrida, tarará, tarará. Veja que o contexto é o mesmo, modifiquei aqui só o tema, certo? Vou modificar os argumentos, logicamente. E a tese lá, ó, nesse contexto, é notório que a violência contra a mulher, aí vem a temática, é um desafio no Brasil e precisa ser eficazmente combatida. Veja que se aí fosse, por exemplo, o racismo, então é notório que o racismo no Brasil é um desafio e precisa ser eficazmente combatido. Intolerância religiosa, é notório que a intolerância religiosa é um desafio no Brasil e precisa ser eficazmente combatido. Então é uma fórmula só que dá para você encaixar praticamente todos os temas do Enem. Certo? Novamente, o mesmo contexto, estou colocando um contexto só, isso aí é um contexto, inclusive, um contexto meio que coringa, né? Dá para vocês utilizarem em vários temas, fica ao critério de vocês também. Novamente, com o tema violência contra as mulheres, vem os argumentos, e aqui no final, com o efeito, novamente, um elemento de conclusão, evidencia-se a necessidade de promover ações eficazes no combate às agressões contra as mulheres. Evidencia-se a necessidade de promover ações eficazes no combate à intolerância religiosa. Evidencia-se a necessidade de promover ações eficazes no combate ao racismo estrutural no Brasil. E por aí vai.
certo? Então você teria uma tese que você só modificaria ali a temática naquela tese. Novamente o mesmo contexto, aqui de novo o mesmo tema, certo? Os argumentos e aí vem a tese. Desse modo, indica a conclusão novamente, os entraves para o fim das agressões contra as mulheres denotam um país desestruturado e uma sociedade que vive sob a égide histórica da injustiça. Desse modo, os entraves para o fim da intolerância religiosa denotam um país desestruturado e uma sociedade que vive sob a égide histórica da injustiça. Desse modo, os entraves para o fim do racismo estrutural no Brasil denotam um país desestruturado e uma sociedade que vive sob a égide histórica da injustiça. Novamente, vocês continuam colocando aí uma mesma tese e que serve para vários temas, só muda aí a temática. Beleza? Uma outra tese. De novo, esse óbice social, esse óbice aí, óbice quer dizer impedimento, né? Esse impedimento social, que é justamente a problemática, de responsabilidade de vários agentes, acarreta consequências graves ao país. Então você tem aí, isso aí não precisa nem modificar nada. Esse óbice social, de responsabilidade de vários agentes, acarreta consequências graves ao país. Isso cabe para qualquer tema que aparecer. Beleza? Mais um exemplo. De novo, a violência e tudo mais. Com isso, vem aí no final, com isso faz-se necessária uma intervenção que busque garantir a integridade das mulheres brasileiras. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir a integridade dos negros no Brasil. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir a integridade da população brasileira. E aí você pode encaixar qualquer tema que aparecer. Ok? Mais um. Veja, trouxe várias teses para que vocês possam ter como norte ou para que vocês possam utilizar, fica ao critério de vocês. E aí nós temos, portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes que garantam a integridade física e psicológica das mulheres no país. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes que garantam a liberdade de culto no país. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes que garantam os direitos civis dos negros no país. E por aí vai, certo? Encaixando aí os temas que apareceram. Mais alguns aqui, poucos. Novamente, da mesma forma, e vem no final. Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes e urgentes a fim de assegurar a integridade da mulher brasileira. Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes, urgentes a fim de assegurar a liberdade de culto no Brasil. Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes e urgentes a fim de assegurar os direitos do negro no Brasil. Por aí vai. Então, mesma estrutura, vocês só mudam aí a temática. Terminando aqui. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social relacionados à justiça e aos direitos individuais. Veja que isso aí cabe praticamente em todos os temas do Enem. Também da mesma forma. Desse modo, essa agressão cotidiana é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Desse modo, a intolerância religiosa ou a não liberdade de culto é inconcebível. Dessa forma, essa agressão cotidiana, que serve aí para o negro, serve para o índio, serve para a mulher e tudo mais, e outras minorias e grupos fragilizados, encaixaria do mesmo jeito. Certo? E aqui nós temos, por isso, torna-se necessário o debate acerca faltou um dazinho aí, acerca da contínua agressão sofrida pelas mulheres brasileiras. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da contínua agressão sofrida pelas mulheres brasileiras,
acerca da contínua agressão sofrida pelos negros no Brasil, um debate acerca da contínua agressão sofrida pelos praticantes de religiões minoritárias no Brasil e por aí vai. Beleza? Então veja que são estruturas que servem para promover uma tese inicial. São estruturas que vocês podem repetir aí em várias redações. Vocês podem até fazer como exercício isso. Pega lá um tema qualquer e vai fazendo as introduções. E você vai ver aí que se você pegar 100 temas diferentes, vocês podem colocar praticamente a mesma tese. Com isso, vocês fazem qualquer redação que aparecer. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula. Se você gostou, dá um like aí, segue a gente nas redes sociais, Help Redação, e até a próxima, se tudo der certo. Valeu!